dentro desse sistema chamado eu. Então agora nós vamos analisar a partir de tipos e sombras os arquétipos de Adão e Eva. Lembrando que nós estamos usando aqui para falarmos do que se passa na mente humana, o que se passa na psique humana. Então, o que é um arquétipo? Arque quer dizer antigo, palavra arqueológico e assim vai, antigo. E tipo quer dizer forma ou formas. Arquétipo quer dizer uma forma antiga. Adão e Eva são arquétipos da raça humana. Eles são a forma antiga que representa o modo que você e eu operamos a nível mental, emocional, comportamental, espiritual, e faltou aqui o fisiológico. É claro, não posso deixar de lado o lado biológico, fisiológico da raça humana. Então, eles são arquétipos nesse sentido. Em outras palavras, todo ser humano funciona como Adão e Eva. Então, Adão e Eva representam o grande eu sou, eles representam filhos criados à imagem e semelhança de Elohim, o Criador, foram feitos a partir da mesma substância vital de Deus, porque Deus é Espírito, e são assim, Adão e Eva são a força vital do próprio ser. Então, eles foram criados da mesma substância que o Pai é criado, que o Espírito Santo tem, que o Jesus tem, você e eu temos. Então, o arquétipo Adão quer dizer vermelho, avermelhado. Aqui, tomando a palavra aqui, quando ele foi feito do barro, né? Vermelho, avermelhado. O Adão representa o homem genérico, todo homem. O homem primordial. Então, ele representa em si aqui toda a raça humana. E a palavra Adão, o arquétipo de Adão, resume-se na ideia do homem individual. Lembrando que o que Deus chama de homem é o Espírito, né? Então, Deus, quando criou Adão, Deus criou e fez. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no Espírito, e depois Deus foi lá e fez um corpo de barro para que Adão, o Espírito, chamado homem, agora pudesse viver em contato com o mundo físico. Para que Adão vivesse aqui na terra em contato com o mundo físico, Deus criou para ele, Deus fez para ele um corpo. É como se essa roupa aqui, ó, o que a Bíblia chama de homem é o espírito, e o corpo de Adão seria o terno, o vestido que veste o espírito. Eva, ela representa o aspecto feminino do homem genérico. Lembrando que homem, já que eu já mencionei que homem, Deus atribuiu a palavra homem ao espírito, então nós temos aqui o aspecto genérico do feminino, que é o homem genérico. Em outras palavras, é o homem fêmea. Adão seria o homem macho e a mulher o homem fêmea. Ou o homem com ventre, o homem com útero, na verdade. Então, a Eva, ela representa a vida elementar, amor, sentimento na consciência divina. É o grande eu sou, o Elohim, ele coloca sentimento no que ele pensa, e deste modo, Eva representa o sentimento, as emoções. E assim ela veio a ser a mãe de todo ser vivente, porque tudo que existe no nosso mundo é criado via emoções. Isso nós vamos aprender mais lá na frente, quando eu estiver falando mais de Eva como sendo a alma humana, a representatividade da alma humana, e Adão sendo a representatividade do espírito humano. Então nós vemos que Eva, ela é identificada com a vida elementar e absoluta de Deus. Deus, quando você olha assim para o amor de uma mãe, é sempre falando do amor incondicional de Deus, é sempre apresentando esse lado feminino, essa energia feminina, divina, fluindo na natureza. Lembrando que Deus não é macho nem fêmea, Deus não é homem nem mulher. Deus, ele é feminino e masculino, mas não com essa ideia de sexo que nós temos no mundo aqui, na ideia carnal dessa separação de sexo que nós fazemos.
de gênero que nós fazemos. Então, a mulher caída, que é a mulher adâmica, a mulher natural, ela tipifica a luta da alma para recuperar seu estado perfeito de existência do absoluto Deus. Vou falar sobre isso o tempo todo, porque é aqui que está o nosso problema no nosso relacionamento com Deus, e é aqui que está o nosso problema na vida da humanidade. É essa luta da alma, lembrando que Eva representa a sua alma e a minha. E a nossa alma, essa jornada de Gênesis a Apocalipse, a nossa alma está em procura de recuperar o seu estado de existência do absoluto Deus, da comunhão que ela tinha com Deus antes da queda. E é claro, por analogia, nós não poderíamos deixar de falar da serpente, porque aí é esse trio, né? Adão, Eva e a serpente. O que a serpente representa? Ela representa o lado animal, instintivo do homem, os nossos instintos. Ou representa uma vida sensorial, uma vida que é dada aos 5 sentidos. É a nossa aquisição da sabedoria, a aquisição do conhecimento através dos sentidos humanos. A Bíblia chama isso de mente carnal. Então, a serpente, ela representa a carnalidade da nossa mente. A forma que nós obtemos conhecimento baseado nos 5 sentidos. O Tiago, na sua carta, ele fala assim que a sabedoria humana, ela é carnal e ela é diabólica, ela causa divisão, ela causa contendas dentro da igreja. Então, quando nós falamos aqui da serpente, nós estamos falando do desejo do homem de adquirir conhecimento do bem e do mal por ele mesmo, não por revelação do Espírito de Deus, mas por si só. Então, a serpente, para nós, quando nós falamos aqui de tipologia no nosso mundo psíquico, no nosso mundo de personalidade, a serpente representa esse lado sensorial, uma mente carnal. Conhecimento e sabedoria adquiridos via conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva representam na nossa consciência quer dizer a nossa percepção de quem nós somos. Elas representam um estado instintivo, elementar, que todo mundo tem, carnal, ou melhor, natural, da raça humana. O ser humano, da sua totalidade, potencialidade de tanto fazer o bem quanto o mal. Adão e Eva representam toda essa totalidade. Eu posso fazer tanto bem quanto o mal. É uma mistura de luz e sombra, de luz e trevas, de luz e barro. Então, eles representam, Adão e Eva, como arquétipos, representam homens deuses que perderam a sua conexão com o Pai Divino, com o Criador, e embrenharam numa jornada de viver a partir de si mesmos e por si mesmos. Entraram numa jornada de autoconhecimento, de autodesempenho, de justiça própria. Esse negócio não deu muito certo para nós como seres humanos, não. Adão, ele é o homem, é espírito absoluto. A palavra Adão, homem, quer dizer espírito, já falei disso. E é formado da mesma substância espiritual de Deus, de Elohim, nosso Abba, nosso paizinho. O homem forma uma consciência adâmica na qual ele respira o fôlego da vida, que entra outro aspecto, né? Ele respira esse fôlego da vida que é elementar. Adão vive instintivamente baseado nos seus 5 sentidos. Lembrando que Adão nos arremete à nossa natureza elementar, uma natureza natural, que é contrária, inimiga de... Então, esse Adão engloba tudo: corpo, mente, espírito. Corpo, alma e espírito. Então, o homem adâmico, ele forma uma consciência, uma noção que ele tem dele mesmo, na qual ele respira o fôlego da vida. Quem que é o fôlego da vida lá em Gênesis, no capítulo 1? É a representação do próprio Jesus Cristo, que é a expressão perfeita, o ideal humano perfeito. Então, nós temos, logo ali no início, em Gênesis, quando nós vamos falar da formação da psicologia, do psique humana, nós temos essas
fatores aí importantíssimos na nossa formação. Nós temos Adão, que representa essa totalidade, nós temos Eva, que representa a totalidade do sentimento, ao passo que Adão representa o espírito do homem, Eva representa aqui a alma. Quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego da vida, esse fôlego da vida representa Jesus, sendo a pressão exata do ser do próprio Deus. Jesus Cristo é o ideal, é o homem perfeito, é o ideal perfeito. O homem adâmico, ele é o homem sensorial, o homem natural, o homem carnal. É aquele que vive dia a dia, no seu dia a dia, toma decisões, faz coisas baseadas nos seus sentidos, nos seus 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Nós temos o paladar, nós temos o tato, nós temos a visão, o olfato e a audição. Toda a decisão do homem adâmico, toda a decisão do homem natural é feita a partir dos 5 sentidos, da percepção que ele tem da realidade baseado no que ele está vendo, ouvindo, sentindo ou cheirando, sei lá. Então, o homem adâmico, ele interpreta a sua realidade, o seu dia a dia, a partir dos 5 sentidos. E isto faz dele, segundo as escrituras, uma pessoa carnal. Pois com a queda de Adão, quando ele caiu no pecado, ele se separou da conexão com Deus e agora ele já não mais vive da revelação divina, ele não faz um download diante de Deus para receber revelação para o dia. Agora ele vai lá e resolve tudo na força carnal, ele resolve tudo no seu braço carnal. Ele resolve tudo baseado na sua experiência, baseado no seu conhecimento. E aí ele foi aos poucos se distanciando de uma vida de uma intimidade com Deus e da dependência de Deus. Por isso a Bíblia está cheia de versículos e meu versículo favorito não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Outro versículo aqui que nós podemos citar, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em outras palavras, uns confiam na força bruta, outros confiam no seu intelecto, mas você que não é carnal, você que anda segundo o Espírito, você vai confiar no nome do Senhor, no poder do Senhor, para resolver as coisas do dia a dia. Isso é ter a mente de Cristo. Então, Adão, esse homem adâmico, ele vai ter essa percepção da realidade, daquilo que é real para ele, a partir do que ele está vendo, sentindo, ouvindo, tocando. Isso é um perigo, porque o homem adâmico é facilmente manipulado por aqueles que estão no poder. Como as escrituras ela é feita de luz e sombras, noite e trevas, o homem adâmico, sendo esse homem sensorial, é também o símbolo de anticristo, aquele que se afastou da vida espiritual em Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo, ao falar do anticristo, ele fala que é o homem do pecado. Não vou entrar aqui, gente, em méritos escatológicos, eu estou trazendo essa questão da psicologia bíblica, do que é a forma, como que nós fomos formados psicologicamente, como que nós podemos usar as escrituras como base para ensinar a nossa mente o que pensar, e como nós podemos usar a Bíblia como sendo um livro dos quais nós vamos explicar os eventos que se passam na mente humana a partir das histórias bíblicas e não de livros de mitologia pagã que foi usado até agora. Com certeza vai continuar sendo usado. Isso aqui é mais uma alternativa e um conhecimento para aqueles que são espirituais. Não é para qualquer um. Então, já que o homem adâmico e o homem natural é a mesma coisa, os males que vieram sobre o homem adâmico, o homem natural, esses males vieram por quê? Porque ele agora acredita, uma vez separado da conexão com Deus, ele acredita que ele pode satisfazer apenas com comida, bebida e bens materiais. Então, vive em função de comer, beber e ter posses. A partir do dia que Adão se separou da vida de Deus, ele caiu nisso aí. Então, em suma, para encerrarmos esse assunto sobre Adão e Eva sendo nossos arquétipos,
conclusão nós chegamos? Que Adão e Eva são os moldes, a forma na qual a humanidade foi criada e opera até hoje. Esse molde dita nosso modus operandi. O que quer dizer? Como que eu opero a nível de pensamento, de emoção, vontade e comportamento. A serpente tem um papel importante aqui também. A serpente representa o modo pelo qual nós adquirimos sabedoria e conhecimento humanos a partir dos nossos sentidos. E essa sabedoria, este conhecimento humano, muitas vezes nos empurra para longe de Deus e nós nos tornamos inimigos de Deus no conhecimento, de acordo com a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, de acordo com a palavra de Deus em Tiago. Então nós vemos que o tempo todo o conhecimento do bem e do mal se tornou, fez com que nós nos tornemos inimigos de Deus na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso sistema de pensamentos. E aqui, nesse canal Coisas da Alma, onde eu vou estar te ensinando a trabalhar esses eventos da mente, entender a batalha espiritual, por que nós temos essa batalha espiritual a nível de mente, a nível de alma, e como que você vai poder crescer espiritualmente e psicologicamente, a ponto de se tornar o homem e a mulher que Deus desenhou você para ser. Desde já eu agradeço, fica com Deus, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus grupos, me ajude aqui a crescer esse novo canal. Obrigado por assistir, compartilhe com as suas redes sociais. Fica com Deus e a gente se vê até a próxima aula.